A gente sempre deve procurar vir à casa de Deus. Hoje, na novela da vida real, nós vamos ver um caso que aconteceu no Peru, em 2022. Uma jovem estava morrendo de leucemia. Os médicos disseram para a família: espere uma notícia a qualquer hora, não tem mais jeito. Mas o sobrinho do casal convenceu os pais a ir na igreja orar. Chegou lá, o pastor falou com ele, já pôs a mão, orou. Quando terminou o culto, estavam saindo da igreja, receberam o telefone do hospital. A menina, de uma hora para outra, está melhorando. E depois saiu e não tem mais nada. Você vê, quanto vale ir na igreja? A vida da pessoa não vê, fica fora de si, ao invés de prestar atenção no que Deus está fazendo. Ajuda a assistir a televisão? Ajuda, mas aqui é melhor, que você vai ver Deus operando. Esse final de semana, por exemplo, nós vamos ter aqui a Santa Ceia, no sábado 9, 14, 18 e no domingo 7, 9 e 11, comigo, com o pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas. 7 vezes domingo e 3 no sábado, Santa Ceia. E convidamos o povo de Deus que está nos assistindo para vir participar. Tenha um pouquinho mais de força de vontade, venha, enfrente qualquer coisa. Agora aqui na região está uma paz tremenda. Estão falando até que vão fazer aqui na São João Jardim. Parece que quando passa a tempestade, vem a bonança, e vai chegar. Então, daqui um dia vai ser lugar de passeio aqui, vai ser muito bom. E que voltem as famílias do passado, todo mundo passeando, as crianças brincando, porque é preciso essa coisa. E os que resistiram durante essa perturbação aí foram heróis. E glória a Deus, nós também fomos. Muitos comerciantes fecharam a loja, agora está uma bênção em nome de Jesus. E quem ainda não atravessou a rua para ver o shopping do povo com a dona Eliana, aproveite e atravesse, que tem muitas novidades lá, tem livros, bíblias, tem tudo que você precisa, e mais também fazer uma visita ali ajuda. Bom, deixa eu falar com você uma palavra que está aqui comigo, que foi dada pelo profeta Oséias. Oséias foi um profeta do tempo do profeta Isaías. Isaías tinha um tipo de profecia, Oséias também, mas ele também teve profecias para o futuro, e ele fala disso. Agora, no capítulo 12, versículo 6, ele dá uma palavra direta para quem já conhece a palavra de Deus, tem vindo da igreja, mas não se decide. E muitas pessoas vão perder-se completamente por causa de não se decidirem a buscar e a ser de Deus. Ele diz assim: tu, pois, converte-te a teu Deus. É Deus falando através dele, irmão. Se tem um Criador, que criou todas as coisas e criou, e se ele veio, morreu por nós, tudo aquilo é verdade, mas eu estou deixando para um dia, sei lá, mais na frente, isso é obra do inimigo. É coisa que o demônio que quer destruir a pessoa. Você vê essa mulher que deu testemunho no início, ele na chamada ainda, que gostava de tirar o próprio sangue para reaplicar no corpo, para ficar com mancha roxa. Será que ela não tinha uma coisa para fazer em casa com uma panela para limpar lá, não? Quer dizer, um tanque de roupa para lavar? Fazer contra a própria vida? Meu Deus! Mas não era ela a culpada, era o demônio. E aconteceu quando? Quando ela começou a vir à igreja ouvindo a palavra de Deus. E Deus, graças a Deus, está nos abençoando muito. Se você não sabe ainda, nós começamos agora, esses dias, na África, dia 1º de agosto, com o nosso show da fé. E não foi só uma rede de televisão, não. E não foi só, não. A rede está colocando de manhã e está colocando à noite. E dizer que vai mudar muitos horários para ver qual o melhor horário que o povo vai assistir, que ele quer o povo dele evangelizado. Essa é uma rede que pega todo o país e que lá tem a África toda, 62 nações. Dá um banho na América do Sul de tanta gente que tem. Mas também são mais antigos. E tem, segundo a estatística, 1.212 bilhões de pessoas. Ou, uma outra estatística, essa é mais gordinha, 1.430 bilhões. A gente não sabe qual que vai acreditar, mas vamos ficar com a menor para ser mais humilde aqui. 6 vezes a população do Brasil. E há uma outra rede, que é numa outra língua chamada Swahili, SWAHILI, e ela é a língua falada lá por 200 e poucos milhões de pessoas, é igual à população do Brasil.
semelhante à população do Brasil. E ela também está transmitindo para nós ali. E graças a Deus, em nome de Jesus. Assim nós vamos evangelizando. E nós temos que dizer para você, para todo mundo, tu, pois, converte-te a teu Deus. Não só as pessoas que ainda não se dirigiram a ver a igreja, a se batizar, mas aquelas pessoas que são da igreja e que, infelizmente, ainda não se converteram. Pedro era um discípulo de Jesus. João era um discípulo. Eram 12. Foi aquele da perdição, que era ladrão, roubava o cofre da missão, e ele então depois traiu Jesus. Mas Jesus disse para Pedro um dia: e tu, quando te converteres, olha só, confirma teus irmãos. Então a gente está num processo de conversão diário, que a gente vai aprendendo algumas coisas, mas eu tenho que fazer isso, isso vai me ajudar? Vai ajudar. Aí ele diz mais aqui: guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. O que é beneficência? A arte de fazer o bem. Deus nos ensina a fazer o bem, cada um de uma maneira. Não é fazer o bem, não é só encontrar uma pessoa faminta e dar um prato de comida. É encontrar uma pessoa que não tem Deus e gastar um tempo para falar com ela. Um telefonema, vai na igreja, como agora esse final de semana é Santa Ceia. Isso você está fazendo bem. Insiste, contando os casos que acontecem. Você está plantando para colher mais tarde. Porque o dia que essa pessoa se converter, você vai ganhar por toda a eternidade, como se fosse dinheiro, mais do que todo o ouro que existe no mundo. E olha que tem muito ouro no mundo, pessoal. Isso diz a Bíblia, uma alma vale mais do que todo o ouro do mundo. Então nós temos que evangelizar. Agora, sem esquecer a beneficência, que é a arte de fazer o bem. Às vezes a pessoa está meio chateada, até ofende a gente para. Vou orar por você, com o maior carinho, com o maior amor. E ora, e intercede, e a pessoa depois agradece. Guarda a beneficência e o juízo. O juízo é o quê? Aquilo que Deus já decidiu. Aquilo ali é juízo decretado. É sentença que já passou em julgado. Não volta, não retroage. As nossas doenças e enfermidades, você que está querendo ser curado, já foram levadas por Jesus. Todo o nosso pecado já foi levado. Então o juízo de Deus declara que pelas feridas de Jesus nós somos curados, pelo sangue de Jesus nós somos salvos. E quando somos justificados, nós somos inocentados de qualquer culpa que temos de algumas coisas que fizemos. Esses processos têm que acontecer na sua vida, para que você possa realmente ser uma pessoa feliz por toda a eternidade. Então você tem que guardar a beneficência e o juízo. E em teu Deus espera sempre. Às vezes parece que Deus está tardio. Não, é porque não está, a gente não está dando condições dele operar. Ele é um fogo consumidor. Mas no momento desse, você ouvindo a palavra, se enche de fé, e a fé que nos liga a Deus, você faz uma oração e o que acontece? O mal cai por terra e você sai vitorioso em nome de Jesus. Amém? Sobre Hebreus capítulo 12. Há muito tempo eu preguei essa palavra e talvez você já me ouviu outros pregarem. Mas aqui tem revelação linda para nós, versículo 1. Aí diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixa eu explicar para você. Eu já vi um pregador entender isso aqui mal. Ele disse que lá no céu tem uma abóboda que fica lá, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, e torcendo por nós. Não tem nada disso, ele dançou na maionese, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada, não tem jeito de saber. Aí quando a pessoa não presta atenção no que diz um versículo, vai entrar em colisão com outra revelação, não entra. Mas o que é rodear de uma tão grande nuvem de testemunha? Não é de quem morreu que está do nosso lado, não. Tem nada disso. É de milagres que a gente vê, de operações de Deus, que nós sabemos que aquilo é verdade, que aconteceu conosco ou que nós tomamos conhecimento. Então, já que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem, de que provam que Deus está operando hoje, deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos. Vamos ver agora. Tudo que é coisa que embaraça, tem que deixar, porque embaraça mesmo. Às vezes a pessoa não pensa que aquilo está atrapalhando, mas atrapalha.
Se nós vamos servir a Deus, a condição é de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Aí a pessoa, esses dias, o diabo muito esperto, vendo que ela está perto de receber uma bênção, aí faz com que ela seja tentada. E ela então esquece do que Deus está fazendo. Simplesmente ela então fica pensando naquela coisa que poderia dar certo. Ela diz, eu casei com o homem errado, ele diz, eu casei com a mulher errada, agora eu estou encontrando, se der certo eu vou ser feliz. Deus já está longe. A coisa pior que existe é quando a pessoa não entende o que diz a palavra de Deus. Isso aqui é uma explicação boa para você. O homem deixará pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe e se une no casamento. Não são mais dois separados, são dois num só corpo, corpo espiritual. Deus os atende ali dentro. Você imagina se um deles faz coisa errada e sai. Esse corpo fica só com uma pessoa. O que está certo vai ser abençoado, mas ele não vai ser abençoado. Aí ele consegue uma outra e vai morar. Deus não vai fazer um corpo os dois, porque Jesus disse à mulher samaritana, e ela assim, vai buscar o seu marido. Senhor, eu não tenho marido. Ele falaste bem, porque 5 maridos tiveste. Tinha casado 5 vezes. Mas esse aí não é marido, ele é um quebra-galho. Aí ela entendeu a coisa. Quer dizer, então a pessoa tem que respeitar a palavra de Deus. Mas missionário, não estou aguentando. O outro lado pode estar dizendo a mesma coisa. Tem um demônio. Essa menina de Lima que vamos ver, está morrendo com leucemia. Os pais não estavam buscando a Deus. Os sobrinhos vão na igreja agora, você vai ver, você vai perder a sua filha. Foi. E na hora que saiu do culto, já tocou o telefone. Olha, aqui é do hospital, notícia boa, sua filha está reagindo. E 10 dias depois já estava em casa. Tudo porque alguém intercedeu. Aí diz que nós temos que deixar todo o embaraço. Se a pessoa tem um embaraço que ficar rico de qualquer maneira, isso atrapalha. Nós só devemos ficar ricos com a ajuda de Deus, porque se Ele não programou a gente para isso, a gente não vai saber nem administrar o que vai pôr na nossa mão. Então, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos odeia. A Bíblia diz, o Pedro escreveu no livro dele, 1 de Pedro 5,8, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, tão de perto nos odeia, como um leão que ruge, procurando a quem possa atacar. E quando ele pode que a pessoa saiu da presença de Deus, ele agarra a pessoa e põe um sofrimento que vai sofrer muito e às vezes não consegue a cura. E se conseguir, a duras penas. Mas se a pessoa está firmada na palavra de Deus, como disse lá o profeta Oséias, que nós temos que manter o juízo, aquilo que Deus já fez. Eu não posso aceitar que tem um mal em mim, que esse aqui foi surpresa para Deus. Não, nem em você e ninguém. Quando nós fomos, a Bíblia diz que fomos curados pela ferida de Jesus, diante de Deus nós já estamos curados. Agora nós temos que procurar, é como se Ele desse uma fazenda para cada um de nós. Ah, mas aqui não tem frutífero, aqui não se planta nada, mas quem tem que plantar é você. As árvores, quem tem que plantar os cereais, tem que cuidar da terra é você. E aí a terra vai produzir. Mas a gente não quer, que Deus dá tudo para Ele, não vai dar. Ele dá um entendimento, com esse entendimento você vai crescer e vai resolver o seu problema. Que se você é um rapaz, uma moça, e cresce com aquela deficiência de vitamina espiritual, de proteína, de sais minerais, desses nutrientes tão necessários, você não vai ter o sucesso que você precisa na vida, não vai encontrar a pessoa certa para casar. E Deus fez esse sistema de casamento. Isso aqui é para acontecer mesmo, com todas as pessoas. Quem não quer está na rebeldia e depois vai ter que dar conta a Deus, por que você foi rebelde? E não vai se realizar nunca. É preciso cumprir o plano de Deus. Deixemos todo o embaraço, o pecado tão de pé nos odeia, e corramos. Tem que correr, meu irmão. Não pode ser, quando Deus quiser. Você sabe, os dias vão passando, vai passando e vai ficando cada vez pior. Corramos, tem que correr com paciência, não impacientemente. Quando você está impaciente, você fala até o que não deveria falar. Você não está no seu normal. Nós temos que estar no nosso normal 24 horas por dia.
Afinal de contas, nós temos um Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, mas vamos saber, e Ele vai nos abençoar. E diz mais aqui: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus propôs uma carreira para nós. Todos nós temos que nos esforçar. E se não tivéssemos esforçado, lá no dia em que nós fomos, vamos dizer assim, o ovo foi fecundado por nós. Porque aquele que fecundou era eu, no meu caso. Era você no seu caso. Não foi por acaso, não. Deus que dirigiu, era 80 milhões daquele bichinho do rabinho comprido lá. E é tão lindo. Se eu contar para você como é que isso acontece, eu li uma vez, mas fiquei maravilhado. São 80 milhões. Os primeiros que saem são cabeçudos, é para abrir caminho. O trajeto que eles vão passar é tão, como Jesus disse, o caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é apertado. Vai escutando. Aquele caminho tem 3 microns. O que é um micrão, missionário? Você pega a régua, aquele risquinho da régua é 1 milímetro, né? Aí você aumenta aquele risquinho, só pode ser na lente, porque não dá para fazer isso. Você aumenta ele por 1000, tira 3 partezinhas, 1 micrão. Então, cada um é 1 micrão. Você pega 3 partezinhas daquela, é o tamanho de onde ele vai passar. Então o cabeçudo vai, ele não vinga. É só para abrir caminho. Aí ele vai deslizando. Mano, nós já sofremos tanto para chegar lá. Agora não vamos lutar pela vida? Vamos ficar aqui, não. Quando Deus quiser, Deus abençoa. Se eu morrer, não tem problema. Tem. Você vai ter que dar conta do Criador. Pare de ser preguiçoso. Vai lutar pela vida. Luta espiritualmente para receber a bênção, para o diabo não destruir você. É isso que Deus está dizendo para nós. E tem mais uma coisa aqui. Suponhamos que houve uma infidelidade. Ai, meu Deus, estou num período fértil. Querido, vem para casa. Estou com saudade. Tem uns que ficam atrás, depois que aquele entrou, é dele a bênção, e cerca, outro não entra. Não tem jeito. Sabei que o vosso pecado vos há de achar, diz a Bíblia. Então não faça nada. Os outros é para proteger. Já entrou, aqui não entra mais ninguém. E não deixa entrar. Por isso que são 80 milhões, pessoal. O negócio é forte. Isso tudo microscópico. Uma gotinha de sangue, se um dia você tiver a oportunidade de ver no microscópio, isso tem um mundo. É verdade, eu já vi. Tem coisa ali que passa para lá e para cá que você nem imagina. Tudo isso, cabeça do nosso Deus. Assim éramos nós e Deus fez. Então o que nós estamos fazendo? Temos que manter o juízo, pessoal. Não podemos abrir mão de jeito nenhum. E Deus vai ser conosco em nome de Jesus.